Números 9. E no capítulo de hoje, Deus fala sobre como eles deveriam celebrar a Páscoa, né? Então dá todas as ordenanças, a data pela qual eles deveriam ali comemorar a Páscoa. Só que acontece um porém, né? Tinha algumas pessoas que não conseguiram comemorar a Páscoa no tempo devido, por conta que eles tinham tocado num cadáver e a gente sabe que eles têm que ficar fora do arraial, o tempo determinado para se tornar puro, para voltar. E aí eles chegam em Moisés e falam: olha, Moisés, por que a gente não pode oferecer o nosso sacrifício, né? Se a gente está impuro, mas a gente queria oferecer. Aí Moisés imediatamente ele falou assim: ó, esperem até que eu saiba o que o Senhor ordena. Eu acho interessante essa postura de Moisés, que mesmo ele estando ali pressionado, ele não saiu falando besteira, ele não saiu falando o que ele achava, ele simplesmente falou: olha, espere que eu vou lá consultar o Senhor. E aí eu vejo o que ele fala. E aí o Senhor disse: não, essas pessoas podem participar sim, podem oferecer e tal. Mas o que nos mostra são dois pontos, né? A questão da Páscoa, né? De estar relembrando o motivo pelo qual eles foram salvos, né? Era a primeira Páscoa ali a ser comemorada depois que eles saíram do Egito. Então ali mostrava realmente que eles tinham que estar relembrando todo o ano que Deus os salvou, que Deus os tirou da escravidão. E hoje também a gente celebra a Páscoa, né, relembrando o sacrifício que Cristo fez por nós, né? Mas a gente tem que pensar, né, que a Páscoa é uma forma da gente relembrar, mas a gente tem que estar relembrando isso todos os dias, né? Todos os dias, para que a gente tenha motivação, para que a gente venha honrar esse sacrifício. E também essa questão de Moisés, né, que a postura dele, que mesmo sendo pressionado, mesmo em dúvida, ele não falou aquilo que ele achava, ele não falou aquilo que ele pensava, ele simplesmente foi consultar a Deus. E é isso que a gente precisa aprender, gente. Quando não sabemos, quando a gente tem dúvida, vamos diante do Senhor que Ele vai responder. Só que o problema maior é que muitas vezes nós somos muito imediatistas. A gente pergunta para Deus e quer a resposta ali na hora. Muitas vezes não é na hora, muitas vezes Ele demora 2 dias, muitas vezes Ele leva 1 ano. Mas a gente precisa aprender a confiar em Deus, a entender que Deus, Ele sabe de todas as coisas. Se você está na presença dele, se você está cumprindo a vontade dele, deixe que ele vai fazer, ele vai agir. É claro que a gente precisa sim apresentar tudo diante de Deus, a gente precisa apresentar tudo diante dele, mas entender, gente, que quando a gente coloca na mão de Deus, quando a gente entrega a Deus, a gente tem que confiar. Agora a gente entrega e fala: e agora, Deus? E agora, você tem a resposta? E agora? Fica impaciente, fica pressionando, achando que Deus tem que dar alguma resposta. Então, Moisés, aqui essa postura de Moisés nos ensina muito isso. Que o melhor caminho, gente, é esperar e colocar diante do Senhor. Não é fazer afobado, não é você se decidir, porque muitas vezes a gente toma decisão porque Deus está demorando demais para responder e lá na frente gera uma consequência que você fala: ai Deus, mas por quê? Porque você não esperou, porque você não soube ter paciência, porque você não soube realmente confiar. Então esses 2 pontos é muito importante, né? A questão, né, do significado da Páscoa, de estar relembrando aquilo que o Senhor tinha livrado eles, da escravidão que o Senhor tinha libertado, e não é diferente de nós, né? Relembrar daquilo, do sacrifício, do sofrimento que Cristo passou para que hoje cada um de nós tivéssemos a oportunidade de estar na presença do Senhor, a oportunidade de aprender da palavra dele, de ter acesso aos santos dos santos livremente, mas com responsabilidade e santidade, é claro. E também a postura de Moisés, que mesmo ali as pessoas: tá, Moisés, mas como a gente vai fazer? Ele parou tudo e foi consultar a Deus. E Deus assim fez, Deus respondeu. E aí ele pôde dar uma resposta, ele pôde fazer, teve fruto naquilo que ele fez. Então vamos realmente começar a parar um pouquinho, a pensar, a colocar nas mãos de Deus, gente. E acima de tudo, confiar. Se ele não deu a resposta ali, tudo bem. Se ele deu, tudo bem também. A gente precisa entender que quando a gente coloca na mão de Deus, Ele vai decidir o tempo dele, mas vamos confiar inteiramente. Então esse foi o devocional de hoje, gente. Até o próximo devocional. Tchau.